lusófono, da parceria para a transparência no Acordo de Paris. Nós e todos os parceiros gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês. Ao todo, foram 86 inscritos. Meu nome é Isabela Santos, eu sou coordenadora do Núcleo Lusófono do Papa, e juntamente com meu colega Tiago Martins, também coordenador do Núcleo Lusófono, representando o Programa de Apoio Global do PNUD, Programa de Apoio Global do GSP do PNUD, seremos moderadores desse seminário. O seminário vai ter uma duração de cerca de 80 minutos. Eu peço, os microfones de todos estão em modo mudo, e ficaríamos muito agradecidos que todos os participantes chequem para que seus microfones continuem em modo mudo, para que não haja ruídos ao fundo das apresentações. Eu gostaria também de encorajar a todos, senhores e senhoras participantes, que caso tenham dúvidas durante as apresentações, por favor, ao lado direito, os senhores estão vendo aí um chat, tem a possibilidade abaixo de vocês colocarem as suas dúvidas, para que possamos, durante a sessão de perguntas e respostas, direcionar essas dúvidas aos colegas palestrantes. Próxima página, por favor. Esta é a agenda do nosso seminário. A agenda é composta de uma introdução, da qual eu irei fazer em menção, já que somos muitos participantes. Depois eu irei apresentar o Núcleo Lusófono da Parceria para a Transparência no Acordo de Paris, o Papa, é onde eu trabalho. Vamos no terceiro ponto, é o relato das experiências de intercâmbio e lições aprendidas das atividades desde a COP25 realizada em Madrid e as duas missões técnicas que foram realizadas pelo Programa de Apoio Global GSP, em Moçambique e Angola. Também eu e o meu colega Tiago iremos citar os passos e atividades que temos planejados para esse e o próximo ano. E no final, abriremos para uma sessão de perguntas e respostas. Como eu falei, próxima página, por favor. Como eu falei, já que somos muitos participantes, estamos muito felizes por isso, eu queria cumprimentar os nossos colegas de Angola, do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, do Brasil, do Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Centro Brasil no Clima, da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal, da Universidade do Rio de Janeiro, do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, de Cabo Verde. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos colegas do Ministério da Agricultura e Ambiente, da Direção Nacional do Ambiente, do Ministério também da Indústria, Comércio e Energia, do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica e o Ministério das Finanças. Desde Guiné-Bissau, queremos também dar as boas-vindas aos colegas dos Ministérios do Meio Ambiente e Biodiversidade e o Instituto Nacional de Meteorologia, a ONG SAGWIP. De Moçambique, temos também como participante o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, a Direção Nacional de Mudanças Climáticas, a Direção Nacional de Florestas, a Universidade Eduardo Mondlane e o Instituto Nacional de Calamidades. De Portugal, também queremos dar as boas-vindas aos colegas da Agência Portuguesa do Ambiente e do Instituto Camões. De São Tomé e Príncipe, queria dar também as boas-vindas aos colegas da Direção-Geral do Meio Ambiente e, por fim, de Timor-Leste, uma muito boa noite, porque aí já são 20 horas, a Secretaria de Estado do Ambiente. Eu também queria aproveitar, cumprimentar os nossos palestrantes, o Marco Túlio, da Divisão de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores do Governo do Brasil. Gostaria também de cumprimentar o nosso segundo palestrante, o Giza Martins, diretor nacional do Ambiente e Ação Climática do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. E, por fim, a nossa colega Marília Thelma, técnica da Direção Nacional de Mudanças Climáticas do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Gostaria também de dar boas-vindas para os nossos parceiros e as demais instituições internacionais. O próximo slide, por favor. Eu agora vou apresentar a iniciativa onde eu trabalho, que se chama a Parceria para a Transparência Papa. E a Papa foi lançado em 2010, no Diálogo de Petersberg, pelo governo da África do Sul,
da República da Coreia e da Alemanha, e o objetivo que temos da parceria de apoiar os esforços dos países em desenvolvimento para desenvolver uma ambiciosa estrutura internacional de transparência climática e apoiar seus relatórios climáticos, que hoje vamos falar também, de acordo com o requerimento da Secretaria do Clima, a UNFCCC, e a implementação destas, incluindo a gestão do conhecimento na área de transparência, inclusive o sistema de medição, relatoria e verificação e a troca de experiências. Como você pode ver do lado direito, oferecemos suportes em 4 diferentes níveis. A nível global, que é o nosso carro-chefe, é o retiro anual, que a cada ano se tem, da parceria, que é cerca de uma semana, os negociadores intercambiam experiências e também se preparam para as negociações do clima, antes das COPs. Temos também a nível regional, os grupos regionais, que são 5, que se definem pela língua, e um deles é o núcleo lusófono, com o idioma oficial português, e temos apoio direto nos países, que é o suporte técnico através do Climate Helpdesk. E, por último, temos o CAPES, né, que são os produtos em ferramentas de conhecimentos, que são digitais e que são como tools e outras publicações. Mas agora, hoje vamos falar do núcleo lusófono. Próxima página. Obrigada. Mas o núcleo lusófono, o que é o núcleo lusófono? É um grupo de 9 países, que hoje Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, e temos 3 apoiadores desse grupo lusófono, que um é o Ministério Alemão do Meio Ambiente, de Proteção da Natureza e Segurança Nuclear, que é o BMU, a sigla dele. Tem o Ministério de Saúde, Segurança da Cadeia Alimentar e Meio Ambiente da Bélgica, e o Programa de Apoio Global, que é o GSP, que é implementado pelo PNUMA e pelo PNUD, e acima, ao lado direito, você pode ver cada uma das suas respectivas páginas de internet. Mas a próxima página, por favor? Mas quais são os objetivos que temos no núcleo lusófono? Promover as experiências entre os países de língua portuguesa no âmbito da transparência, incluindo as obrigações no quadro da UNFCCC e o alcance das metas e objetivos do Acordo de Paris. Também, um outro dos nossos objetivos é fortalecer as capacidades de comunicação e transparência dos países lusófonos diante de relatórios climáticos, como que os relatórios de atualização bienal, o BUR, e as comunicações nacionais. Nós facilitamos a troca de conhecimento por meio de uma gama de ferramentas e mecanismos como redes virtuais, webinar, workshop temáticos, troca bilaterais. Fortalecemos dentro disto, fortalecemos também a capacitação do uso das diretrizes do painel intergovernamental de mudança climática, que é o IPCC. Abordamos muitos outros tópicos relacionados também à transparência e o MRV, que é o caso também da contribuição nacional determinada, que é o que se chama NDC, com a sigla NDC. Como eu disse, eu e meu colega Tiago vamos moderar hoje esse webinar, esse seminário virtual, e eu queria agora dar a palavra ao Tiago e pedir a Sara para botar a próxima página, por favor. Bom dia, Tiago. Bom dia, Isabela. Bom dia a todas e todos, né, da comunidade de países de língua portuguesa. Estamos bastante felizes de ter esse intercâmbio hoje, né, e ao mesmo tempo fazendo referência à felicidade de estarem todos saudáveis, apesar da pandemia, né? Muito bom ter todos vocês aqui. Ressalto que hoje nós temos 86 participantes, né, de todos os países da parceria, né? Como a Isabela sinalizou, meu nome é Tiago Mendes, eu estou atualmente como coordenador técnico
pelo PNUD-GSP para o núcleo lusófono da parceria para a transparência do Acordo de Paris. E nessa parte do nosso seminário virtual, eu gostaria de passar a palavra para os nossos palestrantes, né? Inicialmente, vamos ter o Dr. Marco Túlio Cabral, do Itamaraty, chefe da DEMA 2, da Divisão de Meio Ambiente, representando o governo brasileiro, um grande parceiro nosso, do núcleo lusófono. Posteriormente, a gente deve ter a apresentação da doutora Thelma Manjate, do Ministério de Terra, Ambiente do governo de Moçambique. Estamos com um pequeno problema técnico em Angola, então o doutor Giza Martins ainda não conseguiu entrar na conexão, então vou pedir para fazer essa pequena alteração na agenda para o doutor Giza falar por último, para que a gente tenha tempo dele resolver esse problema técnico. Novamente, agradeço a disponibilidade de todos e gostaria de passar a palavra imediatamente para o Dr. Marco Túlio Cabral, para apresentar suas considerações. Dr. Marco Túlio, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Isabela, obrigado demais colegas por estarem presentes. É um enorme prazer estar aqui. Como eu já tive a oportunidade de dizer na nossa reunião em Madrid, o Brasil vê com muita simpatia essa iniciativa. Nós achamos excelente que tenhamos fortalecido essa coordenação entre os países lusófonos. Como nós vimos lá em Madrid, já houve iniciativas anteriores de esforço de coordenação entre os países lusófonos em geral, mas estava um pouco desmobilizada essa iniciativa, e agora, por meio da Parceria para a Transparência, isso está ganhando uma nova força. E, como eu dizia, o Brasil dá todo o apoio a isso, e se depender de nós, essa parceria, essa iniciativa vai ter um futuro brilhante. A propósito, eu acho interessante recapitular um pouco. Então, à margem da COP25 em Madrid, nós convidamos e tivemos uma participação muito interessante de representantes de todas as delegações lusófonas lá, quase 20 pessoas, eu não me lembro o número exato, mas estava bastante prestigiado o nosso encontro, e a impressão que nós tivemos foi a melhor possível. Vimos boa vontade de todos os lados, há grande interesse em progredir nessa iniciativa, há muito que nós podemos trocar entre nós. Falando agora especificamente da substância da iniciativa, o marco fortalecido de transparência previsto no artigo 13 do Acordo de Paris é um dos dois principais pilares do Acordo de Paris, juntamente com os mecanismos os esforços de mitigação e adaptação previstos no artigo 4º, né, as contribuições nacionalmente determinadas, NDCs. Então, a outra face dessa moeda, para a construção da confiança, para que possamos ter uma noção de como vai o nosso esforço coletivo, é esse mecanismo de transparência. O Brasil participou muito ativamente desse debate. O principal já está de pé, como se sabe, o próprio texto do Acordo de Paris, mais a decisão 18 da primeira reunião das partes no Acordo de Paris, CMA1, e estamos agora negociando os detalhes técnicos. Como todos estão cientes, em Madrid não foi possível concluir, adotar uma decisão sobre os formatos tabulares comuns, né, Common Tabular Formats em inglês, mas é uma questão que está encaminhada e que achamos que vai ter um desfecho seguramente na COP agora de Glasgow, adiada para novembro do ano que vem, mas as coisas estão nos trilhos, devem acontecer.
Em relação a essa discussão específica, esse aspecto técnico, nós entendemos que há uma solução no horizonte, há um certo debate sobre como deve ser esse detalhamento, o equilíbrio entre informações qualitativas e quantitativas que deve haver nas comunicações dos países para o Acordo de Paris. Nós entendemos que isso é uma falsa disjuntiva. Na verdade, informações qualitativas e quantitativas se completam. O Acordo de Paris, pela sua própria natureza, é um acordo baseado em iniciativas voluntárias dos países. As contribuições são nacionalmente determinadas, está no nome, e elas são muito diferentes umas das outras, de maneira que relatar como estão evoluindo os esforços nacionais demanda muita flexibilidade. Essa flexibilidade já está muito claramente expressa no texto do Acordo de Paris, e também a decisão 18 prevê isso, e nós estamos empenhados em assegurar que isso se reflita na conclusão dessas negociações técnicas em curso. Ou seja, nós achamos que as comunicações dos países, relatórios, reports, eles devem ser uma combinação, portanto, de informações qualitativas e quantitativas, narrativas, mais tabelas, textos, e nós achamos que há uma solução razoável e equilibrada para isso. Não vemos grandes problemas nisso, e estamos abertos a nos engajar nessa negociação de maneira construtiva e com muito prazer fazer isso junto com os demais colegas do mundo lusófono. Nós achamos que nós devemos e podemos fortalecer nossa coordenação política neste e em outros aspectos para levar isso a bom termo, para chegarmos a uma conclusão a esse respeito. Um outro aspecto muito importante da negociação em curso sobre esse marco fortalecido de transparência é a questão do financiamento. O mecanismo de transparência da Convenção e também do Protocolo de Quioto já estava muito testado e bem estabelecido. Há um mecanismo claro de financiamento pelo GEF, e no tocante ao Acordo de Paris, isso não está claro ainda. É preciso que haja clareza sobre isso, especialmente porque as demandas de transparência sobre o Acordo de Paris são bem mais ambiciosas do que tudo que nós já tivemos até hoje, como os senhores sabem. Nós teremos que fazer inventários a cada 2 anos, nós teremos que passar dos atuais relatórios bienais de atualização, BUR na sigla em inglês, para os relatórios bienais de transparência, BTR, com exigências bem mais significativas. Tudo isso demanda recursos, e os nossos países, com exceção de Portugal, são todos países em desenvolvimento com carências de recursos muito claras. O Brasil é um país relativamente grande, mas nós temos carências de recursos bem significativas também. Em particular, agora estamos vivendo não apenas a pandemia, mas uma crise econômica importante, e então frequentemente faltam recursos nessa área. Então isso precisa ser resolvido. Nós também estamos dispostos a participar dessa negociação para levá-la a bom termo. Desde que isso seja resolvido, o esforço de transparência nós vemos de forma muito positiva, na verdade. Ele é um grande mecanismo de fortalecimento institucional. É o caso no Brasil, e eu desconfio que seja o caso também nos demais países lusófonos, que grande parte da competência que nós temos no governo e na sociedade na área de mudança do clima foi desenvolvido nesse esforço de elaboração de inventários, dos relatórios bienais também. A nossa equipe, a nossa inteligência em mudança do clima no Brasil tem muito a ver com isso. Os relatórios do IPCC, tem muita gente boa, inclusive eu acho que entendo que gente da UFRJ está assistindo aqui, talvez de outras universidades também. Temos a nossa participação no IPCC, que é outra grande oportunidade de aprofundamento, de qualificação, de desenvolvimento científico nessa área, mas também os mecanismos de transparência. Então, nós achamos isso muito positivo. Tem apenas que ser resolvida essa questão dos recursos. Nós acreditamos que isso será levado a bom termo, estamos empenhados nisso e gostaríamos também de nos coordenar com os demais colegas do mundo lusófono para
ajudar nessa negociação. Isso dito, vamos falar um pouco de ações concretas, como foi mencionado há pouco, já não me lembro se pela Isabela ou pelo Tiago. Já nesse ano houve 2 missões técnicas de especialistas brasileiros que estiveram em Angola e em Moçambique, compartilhando nossa experiência, nos apoiando mutuamente na elaboração. Se não me engano, nos 2 casos eram de comunicações nacionais. Nós seguimos dispostos a levar isso adiante, tanto pessoas que já estiveram no governo, que atualmente estão no setor privado, como é o caso do Tiago e do Biguês, mas também gente do governo. Conversei ontem com colegas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações do Brasil, MCTIC, que também estão plenamente disponíveis para ajudar, havendo interesse, havendo recursos. Podemos montar outras missões parecidas com essa para compartilhar nossa experiência na nossa língua materna de todos. Então, há muita boa vontade quanto a isso. Eu entendo que também o nosso encontro, que teria lugar em Cabo Verde em maio, ele foi adiado para novembro. Se for possível se realizar se até lá tivermos uma melhora no quadro da pandemia, teremos grande prazer em participar. Se for necessário adiar mais um pouco também, não há problema da nossa parte. Você entrou como um participante no modo de somente escuta. Oi, Isabela, eu recebi uma mensagem que eu estou no modo de escuta. Está tudo bem? Vocês estão me escutando? Está tudo bem. Estamos te escutando. Pode continuar, Marco. Beleza. Voltando. Eu acho que meu tempo está acabando, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Mas então estamos abertos e achamos uma ótima ideia que haja um próximo encontro presencial assim que possível em Cabo Verde. Estamos determinados a participar da melhor forma. Afora isso, uma das poucas coisas boas que essa pandemia nos trouxe foi essa maior familiaridade com esses mecanismos digitais de comunicação. Estamos aqui agora numa teleconferência e nós achamos que podemos talvez fazer alguma discussão técnica, algum evento. O de hoje é mais uma questão de institucional, né, de fazermos um balanço de onde estamos e para onde queremos ir, mas eu acho que nós poderíamos talvez programar se os colegas e as colegas estiverem de acordo, poderíamos programar já um evento técnico mesmo. Um exemplo que eu dou, poderíamos compartilhar a experiência brasileira. Nos nossos últimos relatos, o Brasil apresentou recentemente o seu 3º relatório bienal de atualização, BUR, né? É uma experiência muito interessante, trabalhosa ao mesmo tempo, é um grande esforço, tanto produzir o relatório como depois interagir com os revisores e podemos, caso haja interesse, compartilhar essa experiência com os demais colegas do mundo lusófono e outros que também terão suas experiências. Portugal tem uma experiência muito intensa, tanto em relação à convenção, como também em relação a dentro da União Europeia. Pode haver aí uma troca interessante, então, caso queiram, nós poderíamos pensar em algum evento digital desse tipo, como eu disse, sem prejuízo de assim que o quadro sanitário também retomarmos encontros presenciais, novas missões técnicas, o que mais for o caso. Também ainda no plano do que podemos fazer concretamente, eu gostaria de reiterar um chamado aqui, já saindo um pouco da questão da transparência, mas eu gostaria de reiterar um convite que eu fiz lá em Madrid, para que os países lusófonos que ainda não o fizeram, que deem a sua contribuição para a ratificação da emenda de Doha do Protocolo de Quioto. Nós entendemos que seria muito importante para dar segurança jurídica. Pelo que eu entendo, eu vi agora há pouco a página da ONU, consta lá que faltam 9 ratificações, mas eu acho que está desatualizado. Eu vi ontem do Tiago que, na verdade, faltam só 4 ratificações para a emenda Doha entrar em vigor. E, portanto, eu acho que só um esforço concentrado do grupo lusófono já poderia produzir esse resultado, que nos parece que seria extremamente interessante. Eu gostaria de reiterar esse chamado e, aproveitando isso, também
dizer que, de forma geral, para além dos debates sobre transparência, que nós consideramos, como eu já disse, um dos 2 pilares do Acordo de Paris, mas, para além disso, nós achamos que esse foro de países lusófonos tem um enorme valor para a coordenação de posições, para a troca de experiências, possivelmente para uma ação mais coordenada no regime de clima. Gostaríamos de convidar os demais colegas a pensar sobre isso e proponho também que nós façamos, a partir de agora, estabeleçamos como um padrão regular que todo encontro da convenção, do regime, sejam os órgãos subsidiários, sejam as COPs, que nós façamos sempre alguma reunião do grupo lusófono. De nossa parte, estamos prontos a isso, se precisar que nós tomemos a iniciativa de chamar a reunião, como fizemos em Madrid, faremos isso com prazer, mas também, se outro país, outros colegas gostarem de assumir essa liderança, participaremos com o mesmo entusiasmo. Então, por hora é isso, foi um prazer falar com todos os colegas e as colegas, e sigo à disposição aqui para a sessão de perguntas e respostas, e também estou muito interessado em escutar a contribuição dos colegas de Moçambique e de Angola. Um abraço. Muito obrigado, doutor Marco Túlio. Ficamos extremamente felizes em saber do retorno positivo do Brasil, em continuar oferecendo apoio técnico à parceria de transparência e, em especial, ao núcleo lusófono. Ficamos também muito gratos em saber da oferta dos especialistas do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação em disponibilizarem para que a gente possa articular novas missões. E, sem dúvida nenhuma, vamos estar muito conectados para que as próximas reuniões presenciais a gente também possa continuar a ter o apoio do Brasil na convocatória, né? Sempre muito proativa e em parceria também com Portugal, que tem feito um trabalho muito importante. Pelo que eu estou identificando, a gente ainda está com um problema técnico em Angola, né? O doutor Giza ainda não conseguiu resolver esse problema técnico. Então, eu gostaria de pedir para que a doutora Thelma Manjate, do Ministério de Terra e Ambiente de Moçambique, possa fazer as suas considerações, e peço também a equipe técnica da GIZ para passar aos slides de Moçambique. Por favor. Próximo, por favor. Doutora Thelma, novamente, muito obrigado pela participação. A palavra é sua. Doutora Thelma? Sim. Desculpa. Tem aí um participante que são números. Estou a pedir para tirar o mundo desse participante. É o computador que estou a usar. Perfeito. Eu acho que agora estamos todos no mudo, podemos iniciar a vossa apresentação, doutora Thelma. Sim. Boa tarde a todos e a todas. Queria pedir que fizessem unmute de um participante que vem em números. Porque esse é o meu computador. Tá, sim, vou continuar. Está a me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Sim, estamos ouvindo em bom som. Tá bem. Obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que estão nos a dar
de partilharmos a experiência que tivemos do apoio da missão técnica do Núcleo Lusófono, que esteve cá em Maputo, de 15 a 19 de março deste ano. O slide a seguir. O slide a seguir. Agradecer que pusesse outro. Isso. A minha apresentação tem uma contextualização, depois, de facto, a missão lusófona em Maputo e os resultados. O slide a seguir. Relativamente à contextualização, gostaria de dizer que Moçambique, no âmbito das mudanças climáticas, elaborou e submeteu a sua primeira comunicação nacional, e como todos nós sabemos, esta comunicação tem uma componente que é de inventários, e para a primeira comunicação nacional, nós utilizamos o guião ou a diretriz do IPCC revisto, e depois, não, acho que avançou. Poderia voltar, desculpa? Não. E depois começamos já preparamos a segunda comunicação nacional. A segunda comunicação nacional também foi utilizando o IPCC 1996, só que nós não submetemos a tempo a segunda comunicação nacional. Então, agora foi-nos solicitado a atualização da segunda comunicação nacional para submetermos, e esta atualização inclui também a atualização da componente de inventários, em que nós já estamos a usar a diretriz do IPCC 2006. Para além disso, Moçambique também está a formular o seu primeiro relatório bienal da atualização. Estamos a fazer esse processo com a assistência da UNEP e o apoio técnico da Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Agronomia. Então, neste processo todo da preparação ou formulação do primeiro relatório da atualização bienal, o que nós necessitamos foi a capacitação dos técnicos nacionais no uso destas novas diretrizes do IPCC 2006. Porque, como poderão ver, nós começamos, a primeira comunicação e a segunda foram feitas usando o IPCC de 96. Então, perante esta situação, o slide a seguir, por favor. Perante esta situação, nós tivemos a informação dos colegas de São Tomé e Príncipe. O slide a seguir, por favor. Tivemos a informação dos colegas de São Tomé e Príncipe que era possível termos o Brasil a apoiar-nos neste processo de capacitação dos técnicos nacionais no uso destas novas diretrizes. O slide a seguir, por favor. Então, o que nós fizemos foi, de facto, considerar o orçamento que nós temos no nosso projeto de formulação do BioAR, não é? Para assistência técnica usando peritos regionais e internacionais. Então, solicitamos a autorização junto da UNEP para utilizarmos parte deste recurso, e como o recurso que nós temos no projeto não era suficiente para trazermos mais do que um perito, foi quando nós, de fato, começamos o contato com o núcleo lusófono, para ver se poderia ajudar-nos nas despesas da vinda da missão para a capacitação aqui em Moçambique. E dizer que, de fato, havia essa necessidade de termos um treinamento na língua portuguesa. Eu recordo-me do Marco Túlio, que também falou disto, porque os técnicos moçambicanos já participaram em alguns treinamentos de inventário fora, mas este treinamento é dado na língua inglesa. Então, nem sempre é a mesma coisa termos um treinamento na nossa própria língua, em que podemos apresentar as dificuldades ou como é que eu iria dizer, as dúvidas que temos em relação à ferramenta, que, por exemplo, numa reunião na língua inglesa. Então, nós preferimos, de facto, termos peritos de países que falassem português, e principalmente de países que têm a mesma situação que a nossa.
Neste caso, estou-me a referir a países em vias de desenvolvimento, que poderia ser o Brasil ou São Tomé e Príncipe ou qualquer um país. Porque queria aqui dizer que nós já tivemos, de facto, treinamento com a Inês, mas tivemos esses treinamentos, só que depois não exercitamos, então as pessoas se esqueceram do que aprenderam. Então, tivemos a missão técnica em Maputo de 15 a 19 de março deste ano. Quando cá esteve a missão técnica, trabalhou com os professores da universidade que estão a assistir tecnicamente em Moçambique na preparação do BioAR, e aqui foi, de facto, fazer a revisão dos inventários. E, para além disso, tivemos esta sessão de capacitação, que participaram 38 técnicos dos diferentes setores, esses setores que são considerados relevantes, principalmente setores que providenciam os dados e informação necessária para a elaboração dos inventários. Próximo slide, please. Oh, desculpa, por favor. Próximo slide, por favor. Isabel, próximo slide. Ok. Resultados. Em termos de resultados, eu diria que houve uma troca de experiência entre os peritos nacionais envolvidos na elaboração do primeiro relatório de atualização bienal de Moçambique com os da missão lusófona. E, para além disso, os técnicos, dos 38 técnicos, é verdade que alguns, nem todos participaram nos 3 dias de capacitação, porque a capacitação teve lugar em 3 dias, foram 3 dias de sessão de capacitação. Então, aqueles 19 que participaram nos 3 dias de capacitação receberam o certificado de participação. Para além disso, depois da equipe da missão lusófona ter voltado ao Brasil, continuaram a mandar-nos, ou mandaram-nos os comentários sobre a primeira versão do relatório nacional de inventários nacionais de gás de efeito de estufa. E também continuamos ainda a receber o apoio desta missão que esteve cá, porque em algum momento quando estiveram cá, perguntamos se poderíamos continuar a interagir com eles mesmo estando no Brasil, ou no Brasil sim, e isso ficou acordado. E então o que nós estamos a fazer é, à medida em que nós vamos preparando o nosso BioAR, vamos contactando os técnicos, os peritos que cá estiveram, e ultrapassando as dificuldades que estamos a enfrentar. Próximo slide, por favor. Em termos de conclusão. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Em termos de resultados, eu diria que... Não, já falei de resultados. Sim, em termos de considerações finais, eu diria que foi uma boa oportunidade para fortalecer a capacidade dos técnicos nacionais, também a possibilidade de falarmos de outros aspectos, porque eu me recordo que falamos de biodigestor, biogás, e houve uma interação entre os peritos nacionais e os brasileiros que cá estiveram. E gostaria, de fato, de agradecer e reconhecer aqui o esforço que os técnicos, os peritos do Brasil fizeram, porque vieram numa altura em que estava, de fato, muito, a questão relacionada com o Covid-19 estava muito crítica, estiveram cá e tiveram que voltar até antes da data prevista, e deu-nos mesmo uma dor de cabeça para mudarmos as passagens, porque os países já estavam a encerrar as suas fronteiras como medidas para conter a propagação do Covid-19, mas eles estiveram cá e tudo correu bem, regressaram e não tivemos nenhuma informação, tanto dos nossos colegas cá, assim como dos peritos brasileiros, em como alguém tivesse tido algum problema em resultado desta capacitação ou missão que tivemos. Aqui eu gostaria de agradecer o Dr. Domingues, o Tiago Mendes e o Carlos Zangrado, que cá estiveram, e também agradecer o Núcleo Lusófono, que esteve sempre a apoiar-nos, porque eu recordo-me que em algum momento as passagens que nós tínhamos comprado com o valor do nosso projeto já não poderiam ser trocadas. Então tivemos que pedir ao Núcleo Lusófono para ver se emitia novas passagens para que
os peritos pudessem regressar ao Brasil e conseguirem entrar no Brasil antes de serem encerradas as fronteiras. E diria também que recomenda-se a esse tipo de apoio, porque trocamos experiência do que é que estamos a fazer e as dificuldades que temos. Eu acho muito bom, deveria ser algo que o núcleo lusófono deveria potenciar esta troca de experiência entre países, e é verdade também a troca de experiência em si, de todos nós em conjunto, mas é muito bom mesmo porque a partir desta experiência tivemos a oportunidade de termos aqui muitos técnicos, esses 39 técnicos, a participarem nesta capacitação. É diferente daquilo que a convenção tem feito, em que convida, por exemplo, a indicação de 1 ou 2 técnicos para participarem no treinamento e numa língua que não é nossa. E aqui temos quase todos nós mais ou menos a mesma realidade em termos de compromissos que nós temos no âmbito das mudanças climáticas. E muito obrigada. Muito obrigada, doutora Thelma, pela exposição muito esclarecedora e com resultados bastante concretos. Realmente é um comentário de realizar essa missão exatamente no período anterior, quando os países decidiram fechar suas fronteiras para combater o coronavírus. Foi um grande desafio, mas com isso a gente conseguiu apoiar, e tenho certeza que o relatório do Inventário Nacional de Moçambique terá a aplicação em grande medida das diretrizes do IPCC 2006. Né? Novamente agradecemos aí pelo apoio do governo de Moçambique, inclusive a segurança dos peritos brasileiros que participaram da missão Segurança de Saúde Pública, né? Vocês, inclusive, disponibilizaram para que a gente utilizasse máscaras durante todo o período do evento, para não ter qualquer risco da equipe de Moçambique também ter a menor possibilidade de receber ou ser contaminada. Eu queria avançar um pouquinho nas discussões. Infelizmente, a gente ainda está com problema em Luanda para a conexão do Dr. Giza. Então, eles me pediram em Angola para passar rapidamente qual seria o conteúdo da apresentação dele. Então, peço para a Sara colocar no slide número 9, onde apresenta a missão técnica do núcleo a Luanda, por favor. E efetivamente, queria fazer um agradecimento especial, porque tanto a missão a Maputo quanto a missão a Luanda também foi apoiada de forma bastante extensiva pelo GSP, pelo Programa de Apoio Global, e também pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em especial a equipe sediada no Hub Internacional de Istambul, e também pelo PNUD Brasil, pelo apoio logístico. A apresentação do Dr. Giza, ela traria a realidade que foi trabalhada em Angola, né? Organizamos a pedido do governo angolano, do Ministério do Ambiente e agora Cultura, Ambiente de Angola, em fevereiro de 2020. Essa missão ela teve o objetivo de ampliar as capacidades nacionais de Angola, em especial para compreender melhor como seriam realizados os cálculos do inventário a partir da metodologia do IPCC 2006. Né? Angola submeteu a primeira comunicação nacional no ano de 2011 e está no processo de conclusão da segunda comunicação nacional.
Contamos, além da participação dos diversos ministérios angolanos, também com a participação do PNUD em Angola, também que nos deu um ótimo apoio logístico e fortalecendo também a participação com técnicos, inclusive de outras entidades não governamentais dentro da capacitação, e tivemos a oportunidade de trabalhar todos os 5 setores específicos na capacitação. O próximo slide, por favor. Perfeito. Tivemos a missão, ela foi dividida basicamente em 2 grandes etapas, onde tivemos na primeira etapa o treinamento do inventário, segundo as diretrizes do IPCC 2006, onde tivemos especialistas angolanos dos 5 setores: energia, processos industriais e uso de produtos, agricultura, mudança do uso da terra e florestas e gerenciamento de resíduos e efluentes. Tivemos a participação, inclusive, também de pesquisadores e membros de universidades locais, onde foi possível também desenhar tabelas de coleta de dados específicas para apoiar a equipe angolana na elaboração do segundo inventário de gases de efeito estufa. Além disso, a pedido do governo angolano, foi feito um segundo seminário, um seminário específico dedicado ao setor de petróleos e hidrocarbonetos de Angola. Como vocês devem saber, Angola é o segundo maior produtor de petróleos da África e possui uma indústria petrolífera de petróleo e gás bastante desenvolvida, onde tivemos a oportunidade de fazer um workshop específico para discutir os diferentes níveis, né, Tier 1, Tier 2, Tier 3, para cálculos e fatores de emissão do setor de petróleo e gás, em especial no tratamento de dados do setor empresarial para a construção de arranjos institucionais com o governo angolano para a melhoria do inventário nacional. Esse seminário adicional contou com a presença de outras 30 pessoas, todas elas vinculadas ao setor de petróleo e gás, a maioria delas, inclusive, do setor privado, Petrogal, Sonangol, entre Total, entre outras empresas operadoras do setor de petróleo e gás em Angola. Como um dos principais resultados que tivemos dessa missão foi a continuidade dos processos para elaboração do segundo inventário de gases de efeito estufa, onde a equipe do núcleo lusófono ainda continua a prestar apoio, da mesma forma como comentado pela doutora Thelma em Moçambique, e também em Angola para ultimar os cálculos, revisar os cálculos na medida do possível, que porventura tenham dúvidas a equipe angolana. Foi um seminário bastante rico, né, onde tivemos a oportunidade, inclusive também, de explorar novos processos de cooperação Sul-Sul, inclusive aplicação de sensoriamento remoto, imagens de satélites com ferramentas internacionais. Essa seria, rapidamente, né, claro, não consigo substituir plenamente o Dr. Giza, mas a pedido do pessoal de Angola pelo fato da conexão não ter sido possível, essa seria basicamente a apresentação que seria realizada pelo Dr. Giza. Peço a Sara para passarmos para o slide 19, para a gente trabalhar a questão dos próximos passos, em especial. Próximo slide, por favor.
em especial para sinalizar que esses 3 palestrantes, né, essas 3 experiências que tivemos aqui apresentadas são ainda somente parte daquilo que o núcleo lusófono tem feito. Como apresentado pela Isabela no início, o núcleo lusófono ele nasce a partir de uma solicitação dos próprios países. Brasil e Portugal, em 2016, iniciaram às margens da negociação essa ideia, apoiados em especial também por Cabo Verde. Isso tomou corpo. Tivemos um primeiro seminário internacional em Lisboa, na sede da CPLP, a qual também é uma grande parceira do núcleo lusófono. Em 2018, nós tivemos o segundo seminário regional, onde, inclusive, tivemos a oportunidade de tratar de diversas questões vinculadas à transparência e MRV, com a presença também de representantes dos 9 países da CPLP. Para esse segundo semestre, com relação à questão da pandemia, tivemos algumas dificuldades, então algumas das missões presenciais tiveram que ser canceladas, mas ainda continuamos com apoio técnico na revisão e elaboração do segundo inventário nacional de gás de efeito estufa de Angola, assim como apoio técnico para Moçambique, para compor o primeiro relatório de atualização bienal. Recebemos também solicitação do governo de São Tomé e Príncipe para auxiliar na revisão e atualização do inventário nacional para compor o primeiro relatório de atualização bienal de São Tomé e Príncipe. Vamos avançar com a equipe, inclusive, de São Tomé, numa nova rodada de interações à distância com eles amanhã. Próximo slide, por favor. E também recebemos uma solicitação do governo de Cabo Verde, que já vínhamos interagindo desde o final do ano passado. Doutor Alexandre e doutor Carlos, a gente chegou até a iniciar o planejamento para realizar uma missão para a identificação de processos para apoio ao fortalecimento institucional das demandas do Acordo de Paris em Cabo Verde. Tivemos que adiá-la um pouquinho, né, por conta da pandemia, mas a expectativa é que possamos continuar a apoiar, mesmo com atividades à distância, né. Queria também sinalizar que em novembro de 2019, nós fomos muito bem recebidos na primeira missão técnica do núcleo lusófono a Lisboa, Portugal, onde tivemos a equipe do Dr. Eduardo Santos nos recebendo e da doutora Joana muito bem para discutir quais são as lições aprendidas de Portugal nos arranjos institucionais. O núcleo lusófono está preparando um material para facilitar a difusão dessas lições aprendidas por Portugal. Reitero da grande qualidade técnica da equipe portuguesa, em especial pela grande experiência também na questão das revisões internacionais. Portugal já passa, basicamente, 2 vezes por ano pela revisão de inventários. E isso trouxe uma grande maturidade institucional à Agência Portuguesa do Ambiente, instituição responsável em manter o sistema nacional de MRV, né? Medição, relato e verificação. Então, essa missão de novembro de 2019 também foi apoiada pelo Dr. Vitor Góes, da UNFCCC, onde tivemos uma oportunidade de avançar nessa atividade que estamos preparando em parceria com o Secretariado da Convenção, liderado pelo Dr. Vitor Góes em Bonn, na Alemanha, da criação de um programa de estágios profissionais para os parceiros do núcleo lusófono.
né? Então, ou seja, nós estamos trabalhando a possibilidade para que parceiros do núcleo lusófono possam enviar profissionais, né, que trabalham com inventário nos 9 países lusófonos para fazer um estágio de aprendizado junto com o NFCCC, entender como funcionam as revisões de inventário, as guias do IPCC, as ferramentas que estão disponíveis, e a nossa expectativa é que essa parceria também possa ser ampliada a agências parceiras. Então estamos discutindo isso também com a CPLP e com a GIZ, no sentido de elaborar possibilidades de intercâmbio. Então, não só das missões serem específicas de períodos de cerca de 5 dias, 3 dias para revisão do inventário, mas também para que seja possível que os interessados dos países lusófonos possam viver a experiência de passar alguns meses ou semanas com os parceiros dos outros países, entendendo como cada um faz seu inventário, discutindo as suas realidades locais. Além disso, estamos abertos a demandas adicionais, né, todos os parceiros que efetivamente possam participar, e queria passar para o próximo slide, fazer o handover para a Isabela, para que ela possa tratar a questão adicional que estamos tratando junto com o governo de Cabo Verde, e deixar novamente uma mensagem para todos os participantes que, caso tenham perguntas, que possam submeter ao chat do GoWebinar, que assim que a gente tiver o encerramento da apresentação da Isabela, vamos para a questão das perguntas e respostas aos palestrantes, e queria deixar aberto para os participantes encaminharem perguntas por escrito. Doutora Isabela, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Tiago. Como o Tiago já citou, algumas atividades que estão sendo preparadas e vão ser preparadas. Eu queria falar do terceiro workshop do núcleo lusófono, no qual temos o parceiro para esse workshop, além dos nossos parceiros fixos, são o Ministério da Agricultura e Ambiente, a Direção Nacional do Ambiente do Governo de Cabo Verde. Eu queria dar aqui também meu muito obrigado aos colegas Alexandre Rodrigues e Carlos Muniz por todo o apoio que eles estão prestando. A data e o local, inicialmente, era em maio desse ano, mas em razão da pandemia tivemos que postergar, e esperamos ter uma confirmação das datas de novembro em setembro. O workshop tomará lugar na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e terá como título aprimoramento da coleta de dados e dos arranjos institucionais. O objetivo desse workshop, como o próprio título diz, é aprimorar a coleta de dados e fortalecer os arranjos institucionais que são tidos como principais barreiras para o sistema de transparência, de acordo com os países do núcleo lusófono. Um dos outros objetivos também desses workshops será desenvolvimento das capacidades dos países para a implementação da estrutura de transparência reforçada, que está aí chegando na porta em 2024, para os países já se prepararem e avançar na implementação, porque é muito importante que os países comecem já com seus BIUAs, que a gente já viu que alguns países já estão, em pouco tempo, vai submeter os seus BIUAs, e também aumentar as ambições nas contribuições nacionais determinadas, que, claro, o inventário é uma grande base para isso. Também vamos apoiar no intercâmbio de experiência entre os países, discussões interativas sobre a melhoria de coleta de dados e arranjos institucionais, e definir prioridades e próximas etapas do núcleo lusófono para essa atividade de 2021. Algumas já foram apresentadas e outras vamos definir juntamente com os países de acordo com as suas demandas. E eu queria agora falar dos pontos focais
na verdade, a maioria dos participantes, pontos focais da UNFCCC, receberam um e-mail nosso falando dos pontos focais do Núcleo Lusófono. Queremos nomear pessoas para ter 2 anos que acompanhem o Núcleo Lusófono, para ter uma sustentabilidade, para ter um acompanhamento desse processo e desse intercâmbio que estamos fazendo. A ideia, como eu disse, é que essas pessoas participem das atividades, e os critérios são 2 pessoas, um representante do Ministério, normalmente é o Ministério de Meio Ambiente, em que ele tem, normalmente é o Ministério que está responsável politicamente pela parte da transparência. A gente quer um representante que tenha todo o trabalho no âmbito político, de negociações, e uma segunda pessoa, um representante, um técnico da equipe nacional de inventários de gases e efeitos estufas, que trabalhe com a medição e relatoria e verificação do MRV, do sistema RV. E a ideia, como eu disse, é que até agora 3 países já indicaram seus pontos focais e queriam encorajar a todos os países aqui presentes a nomear seus pontos focais. E claro que também respeitamos também que esse momento de pandemia é um momento muito difícil, que também está muitas incertezas, mas queria de qualquer maneira encorajar os países a nomear esses pontos focais. Próximo slide. E agora chegamos para a parte de perguntas, e eu queria dar ao meu colega Tiago a palavra. Tiago? Obrigado, Isabela. Eu tenho identificado aqui que os nossos participantes ainda estão um pouco tímidos, que eu tenho percebido aqui que na sessão de bate-papo ainda não recebemos nenhuma pergunta específica do nosso público. De qualquer forma, eu queria aproveitar que temos a presença do Dr. Marco Túlio e da doutora Thelma, de fazer algumas perguntas para que eles possam esclarecer. A nossa primeira pergunta, eu queria fazer 2 blocos, então passar as 2 perguntas para a doutora Thelma e o doutor Marco Túlio e depois aguardar para ver se o nosso público perde um pouquinho a timidez de fazer perguntas. Para o doutor Marco Túlio, nossa pergunta é como o Brasil tem participado de maneira bastante ativa nas reuniões das COPs e dos órgãos subsidiários, as sessões intermediárias, intersessionais. Nossa pergunta é qual é o planejamento sobre a institucionalização das reuniões do Núcleo Lusófono. Se você acredita que é uma boa prática a gente marcar reuniões entre os países e se o Brasil teria disponibilidade em animar essas reuniões. Com relação à doutora Thelma, a nossa pergunta inicial seria de entender melhor qual seria o principal desafio que Moçambique vem encontrando na questão de coleta de dados para a elaboração do inventário. Se ela pudesse comentar um pouquinho mais sobre esses desafios e como tem enfrentado esses desafios. Eu queria passar a palavra para o Dr. Marco Túlio. Dr. Marco Túlio, você teria cerca de 2 minutinhos para desenvolver um pouco sobre essa pergunta. Obrigado. Obrigado, Tiago. A resposta é um sim entusiasmado, temos enorme interesse em levar isso adiante. Caso queiram, podemos, sem nenhum problema e com muita satisfação, assumir esse papel de convocar as reuniões a cada novo encontro. Nas COPs, regularmente o Brasil tem um espaço próprio em Madrid. Por problema só de mudança de última hora de Santiago para Madrid, não tivemos um pavilhão do governo, mas tivemos um pavilhão da sociedade civil que gentilmente nos emprestou o espaço e foi lá que nós fizemos a nossa reunião, né? Então, com entusiasmo,
assumimos e oferecemos a nossa disponibilidade para tomar essa iniciativa em todos os encontros de agora para diante. Queria aproveitar esse tempinho curto que eu tenho aqui também para falar uma coisa que eu esqueci de dizer. Outra coisa que pode ser muito relevante para os outros países lusófonos é a disponibilidade que o Brasil tem de oferecer imagens de satélite para os inventários nacionais de emissões. O Tiago me disse que na visita deles a Angola recentemente, Angola tinha uma certa dificuldade para obtenção de imagens de satélite de boa resolução. Nós temos, em parceria com a China, o satélite sino-brasileiro de recursos da Terra, o CIBERS. Eu até tive a felicidade de trabalhar com esse projeto quando eu servi na Embaixada do Brasil em Pequim. Nós podemos ceder gratuitamente essas imagens, só o que é necessário é que haja alguma estação para recepção dessas imagens no país ou em algum país vizinho. Eu me recordo, inclusive, que nessa época, lá até 2013, as imagens do CIBERS eram transmitidas para a África do Sul, lá tinha uma antena de recepção, e a área de abrangência da antena, eu lembro que pegava pelo menos Moçambique, que é um país vizinho à África do Sul. É uma questão técnica, tem que acontecer que no momento que o satélite esteja sobrevoando aquele país, que ele tenha alguma antena que o alcance ainda. Eu sei que a antena da África do Sul cobre o território de Moçambique. Não tenho certeza se ela cobriria o território de Angola, talvez até São Tomé e Príncipe, mas caso essa possibilidade seja tecnicamente possível, até isso seria o caso, sem prejuízo de que haja uma antena capacitada e tecnicamente apta a fazer isso no território de Angola, mas para o norte da África, para cobrir Guiné-Bissau e Guiné Equatorial e Cabo Verde, teríamos que pensar em alguma outra antena de recepção, mas eu acho que é uma coisa que seria factível, talvez nesses próprios países, ou algum país vizinho que tenha essa estrutura que possa compartilhar. No caso de Timor-Leste, também podemos estudar essa possibilidade, teríamos que ver, talvez, com a Indonésia ou com o próprio Timor, quem tiver essa capacidade técnica. Mas então está feita a oferta e nós podemos levar isso adiante do lado de cá, em diálogo com a Agência Espacial Brasileira, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tenho certeza que os parceiros chineses também terão toda a boa vontade quanto a isso. É isso, então, por enquanto. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marco Túlio, novamente pela ótima oferta. Ficamos muito felizes com a proatividade do governo do Brasil em apoiar. Passo agora a palavra para a doutora Thelma. Novamente, relembrando, doutora Thelma, se você pudesse falar 2 minutinhos, um pouquinho sobre quais são os principais desafios na coleta de dados para a elaboração do inventário de Moçambique. Por favor, a palavra é sua. Obrigada pela questão que me foi apresentada. Dizer que o desafio é um bocadinho maior, isto porque, em primeiro lugar, nós não temos ainda institucionalizado o sistema de inventários, em que, por exemplo, os setores que produzem esta informação que nós precisamos para os inventários saibam que tipo de informação é que nós precisamos e qual é a periodicidade em que nós precisamos ter essa informação. Provavelmente até fosse termos uma base de dados em que pudéssemos recolher anualmente a informação para podermos fazer ou preparar os nossos inventários. As nossas estatísticas não são boas, mas estamos aqui a identificar algumas formas de superarmos esses problemas que estamos a ter. Temos algum apoio também da iniciativa da Transparência Climática, o ICAD, em que está a nos ajudar a instituirmos o Sistema Nacional do MRV, e também espero que este relatório de atualização bienal que estamos a preparar, o BUR, também traga alguma informação. E aqui dizer que temos alguma proposta do Sistema Nacional de Inventário, que nós até tentamos implementar isto agora, só que não foi, agora neste processo de preparação do relatório bienal, só que não tivemos sucesso. Mas eu quero acreditar que com o engajamento dos técnicos neste processo
e depois termos que ir aos setores, apresentarmos esta proposta do Sistema Nacional de Inventário, termos claramente a responsabilidade de cada setor, eu acredito que isto vai nos ajudar muito na recolha de informação e provavelmente assinarmos algum tipo de compromisso com ele, seja memorando de entendimento ou um protocolo, para recebermos sistematicamente esta informação. Eu quero acreditar que isto vai nos ajudar na recolha de dados e também explorar algumas ações aqui mesmo dentro do Ministério. Nós temos conosco o sistema de avaliação de impacto ambiental, em que depois as entidades devem preparar o relatório de desempenho ambiental. Então, estamos também a explorar como é que nós podemos solicitar dados das entidades para incluírem neste relatório de desempenho ambiental que eles submetem anualmente ao Ministério. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Thelma. Tenho percebido aqui que temos várias perguntas. Eu queria passar para a nossa colega doutora Isabela para fazer um apanhado das várias perguntas que já chegaram para passar para os nossos palestrantes. Doutora Isabela, por favor. Obrigada, Tiago. A gente tem já muitas perguntas, obrigados a todos. Eu acho que agora os participantes se animaram e fizeram algumas perguntas. A primeira vem do Mauro Meirelles, se temos a intenção de fazer um fórum para discussão de dúvidas sobre inventário. Eu vou responder, Tiago, eu queria também, por favor, que você me completasse. Claro, temos interesse de parte do núcleo lusófono é um fórum, principalmente os workshops são usados como fórum para discutir os desafios, as pendências e de acordo com as necessidades dos países. Por enquanto, especificamente, a gente não tem um fórum para discussão, mas se os países necessitarem, é possível criar algum chat, alguma coisa. Mas, por enquanto, dentro do workshop, vamos falar do inventário, porque o inventário é uma peça base da transparência dos relatórios, e claro que serão discutidas dúvidas sobre o inventário dentro do workshop, mas um fórum direcionado ainda não. Tiago, teria alguma coisa a complementar? Não, perfeito, Isabela. Inclusive, agradeço o Dr. Mauro Meirelles, que é uma das grandes referências na elaboração de inventários aqui no Brasil, e uma sinalização muito positiva, Dr. Mauro, era de identificar também a lista de especialistas lusófonos que estariam disponíveis para que a gente pudesse contactar para a construção de um fórum como esse. Eu entendo que, pela sua ideia, seria algo parecido como se fosse um help desk. É possível de tentarmos fazer, a dúvida aí seria mais que nós podemos, via pontos focais, solicitar a lista de especialistas nacionais que gostariam de participar apresentando, providenciando assessoria técnica. Então, seria bastante interessante. Muito obrigado pela sugestão. Vamos trabalhar com ela. Isabela, por favor. Obrigada, Tiago. Obrigada, Mauro, também. Vem a segunda pergunta da Sulissa Signo. Se o São Tomé já identificou os pontos focais, sim. Já foi mandado os pontos focais de São Tomé em Príncipe. A terceira pergunta é do André Souza. Bom dia, Tiago. Falo de Brasília. Gostaria de perguntar se este tipo de captação e apoio do núcleo lusófono se estende aos entes subnacionais. Por favor, colega Tiago. Bom, muito obrigado, André. A princípio, nós dependemos, vamos dizer assim, a demanda específica, ela vem dos pontos focais nacionais, né? Então, a princípio, tendo essa demanda sendo comunicada, no caso, especificamente ao doutor Marco Túlio, se o país em questão, seja ele
qualquer um dos 9 participantes tiver demandas, a gente não teria problema nenhum em apoiá-los. Então, por enquanto, a gente ainda não recebeu nenhuma demanda de entidades subnacionais. Aí realmente é uma articulação interna que cada país deve comunicar, mas teríamos sim capacidades técnicas e operacionais para atender capacitações, sim, como a gente apresentou mais cedo, né, a apresentação da doutora Thelma e também a experiência de Angola. As capacitações envolveram não só membros do governo nacional, mas também universidades, governos locais. Então, é bastante possível da gente atender se tiver esta demanda sendo encaminhada pelo ponto focal. Muito obrigado. Tiago, me permite fazer uma intervenção? Sim, por favor. Sim. Doutor Marco Túlio. Então, eu queria reiterar o que você disse, as portas estão abertas, fiquem à vontade para me escrever. O meu e-mail é muito fácil de memorizar, é Marco, que é o meu primeiro nome, Marco sem S, né? marco.cabral.itamaraty.gov.br. Estou às ordens para discutir esse assunto. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marco Túlio. Então, André, já tem o caminho trilhado. Obrigado pela pergunta. Isabela, por favor. Obrigado, Tiago. O Guilherme, ele é do Centro do Brasil do Clima, ele pergunta se podemos trocar experiências sobre subnacionais. Guilherme, escreve um e-mail para mim e para o Tiago, de acordo com como o Tiago disse, se tiver, pelo que eu entendo, se tiver pedidos dos pontos focais, podemos organizar algum tipo de intercâmbio. O senhor Alexandre Neschi, Alexandre, bom dia. Gostaria de ouvir do Dr. Marco Túlio explicar um bocadinho mais sobre as negociações, sobre os relatos nacionais, sobre as questões de relatos quantitativos e qualitativos. Marco Túlio. Muito obrigado. Eu começo admitindo minha limitação. Eu não negociei diretamente esse tema, nós temos outras pessoas na equipe fazendo isso, né, com muita competência, então não tem como me aprofundar muito nisso, mas o grande debate é que, de um lado, existem as planilhas com dados quantitativos que nós temos que apresentar, seja na comunicação, bom, isso diz respeito ao Acordo de Paris sempre, né? Portanto, os futuros relatos bienais de transparência, os BTR, então eles consistirão em planilhas desse tipo, que no jargão em inglês se diz Common Tabular Formats, então, portanto, formatos tabulares comuns, e complementados por um texto corrido explicando melhor como as coisas estão sendo feitas. Eu acho que é um pouco intuitivo pensar que uma medida de adaptação, vamos pensar, por exemplo, gestão de ocupação do solo urbano no Rio de Janeiro, em costas e áreas de riscos, uma medida de adaptação. É difícil traduzir toda essa informação em uma planilha e botar lá, transformar isso tudo em números ou em respostas binárias, sim ou não. É necessário, me parece indispensável, que haja textos descritivos também, com informações mais de caráter qualitativo. Foram feitas tais medidas, o plano diretor da cidade aponta em tal direção, coisas desse tipo. Então, me parece que é um falso dilema esse entre um enfoque qualitativo e um enfoque quantitativo. Uma apresentação completa e inteligente do que o país está fazendo para o cumprimento da sua NDC necessariamente compreenderá esses dois aspectos. E como as NDCs dos países também são muito diferentes umas das outras, em que medida que a comunicação, que o relatório bienal vai conter mais informações qualitativas ou quantitativas, vai depender muito disso, do formato e do tipo de NDC desse país.
Tem países que não tem nenhuma meta quantitativa na NDC, então não faz muito sentido você achar que você vai relatar esse NDC só com planilhas quantitativas, quando a informação que se pede ali é de outra natureza. Então, o que dá para eu dizer nesse momento é isso, a negociação estava bastante encaminhada em Madrid, não houve acordo, né? Foi aplicada a regra 16 das regras de procedimento do regime, quando não há consenso, e a negociação foi parada, mas nós todos sabemos que foi mais uma decisão de alta política, porque muitos países do G77 entenderam que os países envolvidos não estavam permitindo o avanço de outros temas de interesse. O Brasil não participou diretamente dessa decisão, eu digo da decisão de vetar esse processo, mas é sabido que não houve uma decisão em Madrid por uma escolha política e me parece razoável. O regime é assim mesmo, é o que a gente chama de um empreendimento conjunto, né, single undertaking, para que haja avanço em uma certa área, espera-se que haja avanço em outra, e houve esse problema político e por isso a decisão parou. Mas foi uma escolha, como eu disse, mais de natureza política do que da substância daquela negociação em particular, e nós achamos que é perfeitamente factível chegar a um acordo sobre isso em Glasgow, desde que sejam superados esses obstáculos e de que haja boa vontade de todas as partes. Obrigado. Obrigado, Marco Túlio. E tem uma outra pergunta a você, eu só peço o que o colega Obazancho Dembele, ele está perguntando qual é possível ter a possibilidade de ter acesso a essas imagens do satélite que você disponibilizou. Você poderia, por favor, em 1 minuto, responder essa pergunta, Marco Túlio? A resposta curta é, eu sugiro a ele também que me escreva um e-mail e nós discutimos os detalhes depois. Temos todo o interesse e a boa vontade de buscar uma solução. Temos que ver essas questões técnicas, onde haverá uma antena receptora apta a isso, mas são informações, são imagens de satélite de muito boa resolução, que podem ser muito úteis para a parte de análise de mudança de uso da terra, no inventário nacional do país dele. Estou às ordens, meu e-mail então é marco.cabral@itamaraty, com y no final, .gov.br. Obrigado. Obrigada, Marco Túlio. E como vocês estão vendo, estamos chegando ao final do nosso tempo. Já passamos do nosso tempo. Eu queria dar a voz ao meu colega Tiago para que ele faça a última pergunta e assim terminarmos o nosso primeiro seminário online. Tiago, doutor Tiago, por favor. Perfeito. Novamente, obrigado, Isabela. Eu queria, na verdade, solicitar a doutora Thelma e ao doutor Marco Túlio uma pergunta comum, assim, basicamente, quais seriam, né, as recomendações para os países participantes, pela experiência de vocês, em como avançar na questão dos sistemas de transparência, da produção dos relatórios. Sabemos, por exemplo, no caso do Brasil, que o Brasil já publicou 3 relatórios bienais de atualização, né? E, da mesma forma, a experiência de Moçambique em envolvimento com as várias entidades nacionais, inclusive com a Universidade Eduardo Mondlane, surge aí várias lições aprendidas. Então, eu queria passar a palavra, um minutinho para cada um, para dar suas considerações finais e tentar abordar um pouquinho sobre essas questões de como avançar nesse tema da transparência. Peço para a doutora Thelma começar. Por favor, doutora Thelma. Tá sim, muito obrigada. O que eu poderia dizer é, em primeiro lugar,
Acho que o país preparar ou criar uma estrutura para elaborar esses inventários de forma contínua. Porque o que aconteceu conosco foi que nós preparamos, por exemplo, o inventário da Segunda Comunicação Nacional, passaram aí uns bons anos e agora estamos a enfrentar esta dificuldade com o primeiro BioAR e a atualização da própria Comunicação Nacional. Quer dizer, não foi um processo de contínuo, incluindo a própria recolha de dados. Então, eu acho que é melhor sempre institucionalizarmos estes processos, tanto de recolha de dados, assim como de preparação de inventário, e sempre que possível criarmos esta interação com os outros países para troca de experiência e capacitação também. Eu acho que a capacitação é um processo contínuo, porque nem sempre estão disponíveis os técnicos que foram envolvidos, por exemplo, na elaboração dos inventários anteriores. Então, o país deve, desculpa-me, o país deve continuamente criar capacidade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Thelma, pela participação e pelas lições. Queria passar a palavra ao doutor Marco Túlio, considerações finais. Um minutinho, por favor. Muito obrigado, Tiago. Obrigado a todas e todos os colegas pela atenção. Foi um prazer de participar de mais essa iniciativa do Núcleo Lusófono. Reitero o que eu disse no começo, o Brasil vê com enorme simpatia essa iniciativa. Temos toda a disposição, todo o interesse em fortalecer essa parceria, em levar isso adiante. Sugiro que nós já exploremos a possibilidade, no curto prazo, como eu disse, de ver a possibilidade de elaborar uma teleconferência já de caráter mais técnico sobre algum tema de nosso interesse. Eu suspeito que um tema que poderia ser interessante seria nós compartilharmos a nossa experiência com os relatórios bienais de atualização, os BUR. Recentemente terminamos o 3º. É uma experiência que pode ser útil para outros países lusófonos. Estamos às ordens para compartilhar essa informação caso haja interesse. Eu convido o Tiago a que nós depois demos seguimento, e também a Isabela demos seguimento a essa conversa para ver se há interesse dos demais parceiros. Se for o caso, pensarmos uma data, um horário conveniente para todos e levarmos isso adiante. É isso por enquanto. Um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Martúlio. É uma ótima ideia. Podemos pensar... Esse foi o nosso primeiro seminário virtual. Devido à questão da pandemia, algumas dificuldades se apresentam, mas outras oportunidades acabam acontecendo, né? Então, efetivamente, estamos abertos. Acho interessante essa proposta do Dr. Martúlio de fazermos novos seminários virtuais para tratar temas específicos, né? Temos, inclusive, recebido interações até da equipe de São Tomé e Príncipe do interesse de tratar a questão de MRV de financiamento climático, que é outro tema importante também da dificuldade de definição de uma metodologia internacional. Tenho certeza que os nossos colegas do Brasil, os colegas de Portugal, assim como os nossos parceiros também, GIZ, Governo da Bélgica, PNUD, ONU Ambiente e o GSP, poderiam contribuir enormemente com essa questão. Eu queria novamente agradecer, sei que passamos um pouquinho do tempo, mas o número de perguntas foi grande e isso é importante da gente cobrir todas. Sinalizar que o Núcleo Lusófono está disponível para demandas adicionais, estamos em aberto. A doutora Isabela também vai colocar aí os nossos contatos para que a gente possa receber e-mails de vocês e também através dos pontos focais nacionais.
nós temos contato direto. Então, ou seja, para aqueles que não são dos governos nacionais e têm interesse também, por favor, a gente sempre pede essa comunicação também com os pontos focais nacionais. Um último comentário, eu queria fazer um agradecimento em especial à doutora Isabela, à doutora Sara, ambas da GIZ, o doutor Gert Fremont e a Laura Maier, do governo da Bélgica, o Samuel Baes também, e o doutor Damiano Borbonio, do GSP PNUD, que nos apoiou para que esse seminário virtual pudesse ser realizado. Uma última informação, o doutor Marco Túlio comentou sobre a questão da ratificação do Acordo de Paris e da emenda de Doha. Verificamos aqui durante o seminário que hoje nós temos 140 países que já ratificaram a emenda de Doha, faltam somente 4 países para alcançar o nível de ratificação plena, dentre os quais atualmente a gente só tem Brasil, Portugal e Guiné-Bissau que ratificaram a emenda de Doha. Então, ou seja, se o grupo lusófono ratificar a emenda de Doha, seria mais um acordo internacional importante para a questão de MRV. O protocolo de Kyoto é muito importante para a questão das revisões de inventário, existe muito conhecimento acumulado ali para que a gente pudesse avançar também. Espero também que todos os países do núcleo, dentro em breve, possam também ser parte do Acordo de Paris. Sei que alguns ainda não ratificaram, mas esperamos em breve ter boas notícias de que todos são parte do Acordo de Paris. Novamente agradeço a atenção, passo a palavra, não sei se a Isabela quer dar as palavras finais. Por favor, Isabela. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos. Também, da minha parte, do Papa e da GIZ, eu queria também agradecer os nossos parceiros, o Ministério Federal de Saúde Pública, Segurança da Cadeia Alimentar e Meio Ambiente da Bélgica e o Programa de Apoio Global do GSP, com o Damiano, e o Ministério Federal de Saúde Pública com o Gert, a Laura e o Samuel. Obrigada também. Por minha parte, também a Sara e especialmente ao Tiago, por todo o apoio. Muito obrigada, Tiago. Gostaria também de agradecer aos palestrantes por sua palestra, por ser enorme, com enorme riqueza, essas informações que a Thelma falou das missões técnicas. Eu estou vendo que alguns colegas também perguntaram sobre se a nossa apresentação vai estar disponível, a gente vai mandar para vocês, como também a gravação, e também gostaria de agradecer também a todos os presentes, e quem tiver alguma dúvida a mais, por favor, tanto como já foi falado, tanto eu e o Tiago somos coordenadores, vocês têm aí o e-mail, tanto o meu e do Tiago, e foi um prazer estar participando e moderar, juntamente com meu colega Tiago, esse primeiro seminário de muitos. Espero que venham muitos por aí. Muito obrigada, e é muito bom saber por nós e todos os parceiros que existe uma grande demanda dos países, e queremos reforçar também que temos muito interesse em continuar. Muito obrigada, um bom dia e até a próxima. Muito obrigada.